Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre o treinamento emocional, meu site, meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, meu nome é tal, eu namoro há exatamente 2 meses. Eu sei que é pouco tempo e ele é meu primeiro namorado. Nós dois nos damos super bem, mas ele não aceita que eu cuide dele como ele cuida de mim. Não aceita quando eu tento ajudá-lo. Eu sou da Igreja Batista e ele da Católica. Há um mês atrás, ele reclamou que os irmãos dele deixavam ele muito estressado. Eu, com muito amor, preparei uma palavra da Bíblia e fui na casa dele ler para ele. Tudo certo. Deixa eu só fazer um parênteses. Se vocês estiverem escutando um ronco, não achem que eu estou no quarto, que tem... Eu estou no meu estúdio mesmo, mas o meu cachorro está dormindo aqui, tá? Uma semana depois, começamos a brigar e ele jogou na minha cara para eu não vir com Bíblia dar lição de moral para ele, sendo que só quis ajudar e acalmar ele. Aqui a gente vê, você vê o que é a diferença de interpretação, de cultura. Cultura que eu digo aqui religiosa, não é nem cultura, é doutrina mesmo. Né? Então, você na Igreja Batista tem uma determinada doutrina em relação a como se posicionar, como ler a Bíblia, como falar com a pessoa. Então, você acredita que o fato da outra pessoa ser religiosa, ou seja, ele é católico, você acredita que ele vai receber, quando você vai lá, abre a Bíblia, fala a palavra, você acredita que ele vai receber aquilo da mesma forma que você, porque você está educada religiosamente nesse tipo. E olha, minha querida, tem muito católico que adoraria que alguém fizesse isso com ele, porque é aquele tipo de católico realmente muito praticante, que entende, mas a maioria dos católicos não é assim. A maioria das pessoas, elas se dizem católicas, elas muitas vezes até vão à missa, mas não sabem nem o que está acontecendo lá. Falo isso porque eu tive dentro da igreja católica, quase fui padre, né, gente? Cheguei nos finalmente lá, estava quase lá já, no último ano. Então eu falo com conhecimento de causa. Tem gente que não faz a menor ideia do que acontece durante a missa, sabe? O ritual, o que significa, o que... A gente pode dizer que são analfabetos religiosos, sabe? A pessoa não tem a menor ideia do que acontece. Então, esses são os que ainda vão à missa. Porque tem um grande número de católicos que não vai à missa, não é praticante nada, mas se consideram católicos, se dizem católicos, né? Então, tem devoção a Nossa Senhora, tal. Então, meu anjo, esses católicos que não têm essa educação religiosa, é óbvio que ele vai achar que você está dando lição de moral, porque você pegou a Bíblia, foi lá falar de Bíblia, não vem com essa de falar... Isso é característico de quem não tem. Não estou falando que a pessoa é maldosa, eu estou aqui criticando os católicos, pelo amor de Deus. Eu estou falando que é uma questão de educação religiosa. São princípios diferentes. Então, se você não entende, você realmente acha que a outra pessoa está te destratando. E ele também acredita que você está indo lá dando liçãozinha de moral nele. Falando da Bíblia, quando a sua intenção era acalmá-lo. Por isso que eu digo que são pontos de vista diferentes. Que foi o que deu nome ao meu programa no rádio, depois eu transferi aqui para o canal. O meu canal ficou conhecido como André Massolini, mas o nome original mesmo do meu canal é Ponto de Vista. Justamente porque eu sempre defendi essa teoria.
né? A frase do Leonardo Boff: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, há muito a ser considerado. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, você está olhando para o mesmo lugar, mas vocês estão em lugares diferentes. Você está olhando para o mesmo objeto, mas um está aqui, o outro está aqui. Você está enxergando um ponto do objeto que o outro, estando aqui, não enxerga. Ele enxerga este ponto aqui, não está enxergando este ponto aqui. Então, esse vai ter uma percepção do objeto e esse vai ter uma outra percepção do objeto. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Quando a gente entende esse processo, né, hermenêutico, esse processo de interpretação das coisas, a gente começa a melhorar as nossas relações interpessoais e a gente começa a se magoar menos. Porque a gente entende que o outro, na verdade, interpretou daquela forma. Então, o problema não está no que eu fiz, mas na maneira como a pessoa interpretou o que eu fiz. Então, quando eu entendo que o problema não está no que eu fiz, eu me magoo menos. Eu me machuco menos, eu me decepciono menos. Bom, eu deixei passar. Mas essa quinta-feira, lá quando ela me enviou o e-mail, tá? Ele estava preocupado com a viagem dele e eu disse para ele deixar Deus agir. Ele veio e falou: eu não vou deixar ele agir em tudo não, eu vou atrás. Aí, ó, tá vendo? Por isso que eu tô dizendo. Essa frase dele aqui é uma frase que eu digo. Por exemplo, a minha teologia, tá, defende também isso aqui. E isso aqui não é ir contra o Criador. Ou seja, eu não vou deixar ele agir em tudo não, até porque ele não vai agir. Aí entra dentro daquela passagem do livro do Gênesis, né? Lá no paraíso com Adão e Eva. Ele dotou o ser humano de razão. Foi a obra-prima da criação. Dotou de consciência, de vontade, de liberdade. E justamente porque dotou com todas essas características, a única coisa que ele fez foi dizer: não comam desta árvore, do fruto desta árvore do bem e do mal. A árvore do conhecimento, o fruto do conhecimento, não comam. Ele recomendou, ele não obrigou. Ele somente orientou. Não, vocês podem fazer tudo, só não faz isso aqui. Agora, se você quiser fazer, faça. Mas você vai responder pelos seus atos. Eu não vou... Você está vendo? Se Deus guiasse, comandasse, nós fôssemos apenas um marionete nas mãos dele, ele teria controlado Adão, teria controlado Eva e pronto, nada teria acontecido. Nada. O pecado original, nada teria acontecido. E foi assim que fez? Não. Ele recomendou. Deus nos dá recomendações. Não matarás, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Nos dá recomendações. Agora, se vamos fazer ou não, meu bem, não é ele que vai agir por nós. Nós agimos a partir das nossas escolhas, das nossas decisões. Portanto, uma coisa é eu falar: eu vou rezar para Deus me iluminar, para que eu escolha, sou eu que vou escolher. Então, uma coisa é, eu rezo para que Deus ilumine meus passos, para que eu possa escolher, para que eu possa tomar a decisão certa. E tem muita gente que acha que é Deus que está escolhendo pela pessoa. Isso é um problema. Eu considero um problema. Então, você está vendo? Ele já tem essa visão aqui, igual a minha. E você já tem outra visão. Por isso que eu estou falando, é educação religiosa. Então, ele já acha que você está querendo que ele não seja o autor da própria história. Então, ele se sente ofendido. E você se sente ofendida por ele, por ele falar isso aqui. Fiquei triste com isso. Ele não aceita quando eu tento ajudar. Eu não quero ficar por fora da vida dele. Eu tenho certeza que ele conta seus problemas para suas amigas e para mim não. Bom, isso aqui é um achismo seu, né? Isso aqui é o que você acha. E me disse que ele é assim e não vai mudar. Disse que sabe se cuidar e eu não preciso ajudar ele. Ah, tá. Agora já é diferente, né?
Agora, aqui não tem nada a ver com educação religiosa. Aqui tem a ver realmente com autossuficiência. Então, ele é, né, o autossuficiente. Ou seja, eu não vou mudar, ou seja, eu sou assim, pronto, acabou. Né? Então, aqui a gente vê uma pessoa um tanto quanto soberba. Eu não vou mudar, eu sou assim, pronto, acabou. Ou seja, meio que soberba, por quê? Porque é uma pessoa que acredita ser perfeita. É aquela pessoa que nunca erra. Então, eu não tenho que mudar nada, eu vou ser assim, vocês que me engulam. Me aceitem desse jeito, pronto, acabou. Então, aquele tipo de pessoa que tem uma certa dificuldade de reavaliar as suas próprias atitudes, de rever os seus conceitos e, consequentemente, uma pessoa que dificilmente reconhece os próprios erros. Eu não quero isso para nosso relacionamento. Eu quero intimidade entre nós, comunicação, comunhão, mas ele não aceita isso de mim. Então, meu anjo, não vai dar certo. Tá vendo? Isso aqui que você está falando, isso sim faz parte da sua educação religiosa. Eu quero intimidade entre nós, comunicação, comunhão, né? Até esse termo comunhão é um termo bem ligado aos termos religiosos, né? Então, aqui eu vejo nitidamente a sua educação religiosa. Então, vocês estão em vibrações muito diferentes. Eu nunca considerei que religião pode ser um abismo para as pessoas, desde que elas tenham consciência de quem elas são, dos princípios que elas possuem e qual é o princípio da outra pessoa, como que a outra pessoa entende, e eu não quero me impor para outra pessoa e a outra pessoa não quer impor a mim. Então, se as pessoas têm esse entendimento, a religião não se torna um empecilho. Agora, quando eu não tenho, ele tem dificuldade, você tem dificuldade de entender o jeito dele também. E ele não só por questão religiosa, mas ele é soberbo, ele é um pouco arrogante, sim, não dificilmente vai reconhecer os erros, e uma pessoa assim, com essas características que ele tem, não vai facilitar a intimidade entre vocês, a comunicação, porque uma pessoa que não reconhece que erra, dificilmente ela sabe dialogar, ela não dialoga, ela não promove um diálogo, mas sim um monólogo, onde só ela fala e só ela está certa, e ela quer justificar tudo, sempre ela está certa, ela está coberta de razão. Então, meu anjo, comunhão fica complicado com personalidades tão distintas, né? Eu vejo vocês muito aberta ao diálogo e ele muito fechado. Então, não tende a dar certo. Nosso relacionamento nem começou e não quero que termine assim, mas é melhor, né? É melhor que nem tenha começado direito, do que você se envolver, acreditar que então você vai fazer com que as coisas melhorem, porque o erro está em mim, e aí eu vou levando adiante uma situação que vai dar grosope, e eu vou me envolvendo ainda mais, e depois eu posso sofrer muito mais, né? O que devo fazer para melhorar? Ah lá, tá vendo? Não acabei de falar? Eu começo a achar que eu que sou a errada, eu que tenho que fazer com que as coisas deem certo. A gente sempre tem que entender que numa relação os dois têm que estar dispostos a isso. E eu não vejo disposição da parte dele. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.